Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas que estão aí na escuta. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Pessoal, vamos esperar o pessoal ir entrando na live. Que Deus esteja com nós nessa noite. E eu creio que Ele está nos abençoando, que Ele está nos dando vitória nessa noite, nesse dia de hoje, né? 21 de abril, irmãos. 21 de abril. Já se vai o abril. Então, nós temos, irmãos, nós temos um recado, um esclarecimento. Que ontem na live de ontem, eu iniciei falando ali sobre o propósito, né, da igreja, o propósito do pastor Ivaldino, né, e no fim eu só falei, né, que o propósito era R$ 1. Então, nós temos um propósito, a igreja, né, tem um propósito, né. A igreja tem um propósito, o nosso nome da nossa igreja, onde a gente congrega, desde que a gente decidiu, né, que a gente se converteu, né, que a gente aceitou Jesus. Eu, né, que a minha esposa já era batizada. Desde que eu desde que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador da minha vida, e eu continuo no mesmo ministério. Continuo com o pastor Ivaldino, ele é o líder. Então, o nome da igreja é Igreja Evangélica Pentecostal de Cristo, né? É Ministério dos Milagres, tá? E a gente, na época, o pastor Ivaldino, ele alugava, né? Alugava um prédio onde a gente tinha culto, né? E hoje, né, ele comprou um terreno, uma casa simples, né? E aí então nós temos na luta aí, né? Lutando para construir, né? Um, um prédio para nós construir uma casa de oração, irmãos, para a gente se reunir e que fique assim uma acomodação bom para os irmãos, né? Onde tenham de repente uma escolinha para as crianças, então uma sala ali onde as crianças possam também, né? Já ir escutando a palavra, onde tem alguma irmã que, né? Um obreiro para dar uma assistência ali para as crianças. E ali então a gente tem uma acomodação assim melhor, né? Digamos, no dia de chuva, aí a gente já não tem aquela desculpa, né, irmãos, da gente dizer assim, hoje eu não vou no culto porque está chovendo, né? Então, então é essa e a gente fazer para Deus, né? Porque quanto mais a gente fizer as coisas, né, boas, coisas certas, né, para Deus, a gente tem que dar o que a gente pode de melhor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas que estão na live aí, comente aí. As pessoas que estão na live, comente, compartilhe, irmãos. Hoje não é dia de live, mas nós estamos aqui então para fazer esse esclarecimento, né, que a gente iniciou. Então, o propósito, né, da igreja, o propósito do pastor Ivaldino é o seguinte, irmãos, assim, ó, é R$ 1, né, R$ 1 por dia. Aí o irmão quer fazer um Pix de quinzena ou quer fazer a contribuição de 30 dias, né? Então ele faz 30 dias, R$ 30, né? Aí o período, o tempo que o irmão e a irmã vai fazer o propósito, isso cada um vai sentir no seu coração, né? Tu vai fazer um propósito com Deus ali e cada um vai sentir no coração de tu. Ah, eu vou fazer um propósito de 6 meses, eu vou fazer um propósito de um ano, eu vou fazer o propósito enquanto o pessoal estiver construindo, enquanto o pastor ali estiver construindo, né? Aí vai cada um, né? Vai ser como Deus tocar no seu coração. E eu creio que Deus vai estar te abençoando, né? Porque a palavra diz, irmãos, que tudo que nós plantar,
nós vamos colher. Se a gente plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se a gente plantar coisas ruins, lógico que a gente vai colher coisas ruins, né? E eu creio que ninguém queira colher coisas ruins. Eu creio, né, que a gente, né, tá nesse caminho, a gente decidiu seguir esse caminho. A gente, eu acredito, irmãos, tem muita gente que não crê na lei da semeadura, pois eu creio. Deus tem me abençoado que os irmãos nem sabem. Muitas pessoas diziam que eu não era capaz de estar aonde eu estou, né? Eu ouvi, ninguém me disse para mim, irmãos. Eu ouvi as pessoas ser bem claras, dizer para mim que eu não era capaz, que era muito difícil depois que a gente casasse, da gente adquirir uma casa, da gente adquirir um carro, mas era o meu sonho, entendeu? Era o meu propósito, eu tinha esse sonho, e eu realizei, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias. Então eu quero deixar e mandar um abraço para minha sogra Regina, Santa Regina, que está na escuta, né? Aí mandando, comentando. Então lá no balneário, estão no balneário, meu sogro Danilo, que Deus abençoe a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu peço mais uma vez aí aos irmãos que curtem, que compartilhem, né? Que, que enquanto mais pessoas, né, nos ajudar nesse propósito, né, nessa obra, né, é tudo para Deus, irmãos. Não é nada para o homem. Eu creio que é tudo para Deus. Tudo que nós fizer, nós vamos estar fazendo de melhor para Deus, né? Então, aí a Kátia Daniel, o Petiço Lopes, que Deus abençoe a tua vida, né? E compartilha, irmão, vamos compartilhando, né? E eu senti ontem, então, ontem eu só disse que o propósito do pastor era esse, né? Aí eu hoje senti no coração, Deus me tocou, de eu vim aqui esclarecer, né? Porque a gente não tem nada para esconder de ninguém e eu acho que tudo precisa ser bem transparente. E o pastor também falou que todas as vezes, digamos que de quinzena, eu não sei bem ainda como vai ser, de semana em semana, ele vai estar filmando, ele vai estar mostrando os vídeos da construção, o início da obra. Então, irmãos, é tudo transparente. Quem que doar, que se sentir também, eu vou tirar um dia, combina ali com o pastor Ivaldino, quer ir lá para ajudar também, carregar um material, não tem problema, irmãos. Nós temos ali de portas abertas. Quiser congregar com nós também, a igreja é de Cristo, né? Não é nossa, a igreja é de Cristo. Nós estamos de porta aberta para receber os irmãos, para receber as irmãs. E temos aí. Que Deus abençoe a todos. Ó, tá chegando aí, ó, a Giovana, o Alexandre, meu sogro Danilo. Que Deus abençoe aí a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos compartilhando, né? Depois eu vou marcar mais pessoas aí pro pessoal ir compartilhando essa live que é importante. É um esclarecimento do, do nosso propósito lá da igreja, né? E que Deus venha abençoar aí os irmãos essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, como eu disse ali, né? Eu creio muito, então eu quero trazer uma palavra. Eu creio muito na lei da semeadura e eu quero trazer uma palavra para não passar em brancos, né? Para não passar em branco para os irmãos. Que se encontra ali em Mateus 21, 22, tá? Ele diz assim, irmãos, ó, e tudo que tu pedir na oração, crendo, recebereis. Glória a Deus. Um abraço aí pro nosso amigo aí, ó, nosso amigo Diri. Deus abençoe. Tudo que tu pedir na oração, crendo, recebereis. Glória a Deus, irmãos. Imagina, ali a palavra está dizendo que tudo que nós pedir orando,
Se nós dobrar o nosso joelhinho na madrugada, nós clamar, nós pedir, nós colocar o nosso propósito ali, né, nas nossas orações, que Deus venha abençoar a nossa família, que venha abençoar os nossos filhos, venha abençoar os nossos pais, venha abençoar os nossos parentes, né, toda a nossa parentela. Eu creio que Deus vai estar abençoando, irmãos, porque a palavra diz, é tudo que nós pedimos na oração. Não é 10, 20, 50% aí, que a palavra não diz que é isso. A palavra diz que é tudo o que nós pedir na oração, crendo, recebereis. Glória a Deus. Que Deus abençoe então a todos. Eu espero, né, ter deixado tudo bem claro. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que a gente responde, tá bem? Então, tá dado o recado? Tá dado o recado, ninguém tem dúvida? Se tem alguma dúvida, pode perguntar que a gente responde depois. Eu vou deixar nos comentários ali a chave Pix e o nome, né, da pessoa, que é Pastor Ivaldino da Silva. Ivaldino da Silva é o nome dele, o Pix é CPF. Então, quem sentir no coração, né, de ajudar, de entrar nesse propósito, aí o tempo é com os irmãos. Irmãos, eu já faz, eu acho, com 1 ou 2, eu não me lembro bem o tempo certo que eu iniciei. Eu iniciei num propósito com outro ministério, né? E o valor é praticamente o mesmo, né? Era menos, depois, né? Eu decidi que seria um pouquinho mais. E eu iniciei já completou um ano, né? Completou um ano já. Eu acho que foi o ano passado, já completou um ano. E aí eu iniciei ali esse propósito com esse outro ministério para ajudar, né, o pessoal a propagar a palavra do Senhor. E o meu propósito é o seguinte, assim, com esse outro ministério, que é enquanto essa pessoa tiver à frente, né, ali do programa esse, né, de rádio, eu estarei, né, com o meu propósito. Assim que essa pessoa, né, não for mais ali o principal ali né, desse programa, aí eu deixo de cumprir. A gente vai orar, vai pedir a Deus se realmente a gente deve seguir nesse propósito, e aí se Deus confirmar, a gente segue ajudando. Deus é que vai decidir. Deus decide tudo, irmão. Nós precisamos orar, pedir a Deus que Deus venha nos dar sabedoria, que Deus venha nos dar discernimento de tudo que a gente for fazer. A gente precisa sair de casa, a gente precisa sair já entregando o nosso sonho, nossos projetos, a nossa vida nas mãos do Senhor. Pedir que Deus venha abençoar, que Deus venha nos fortalecer todos os dias para a gente vencer, né, todas as dificuldades, todos os problemas que a gente porventura pode ter durante o nosso dia. Então eu, né, tenho feito esse propósito aí. Agora temos também nesse propósito com a nossa igreja lá, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é nossa igreja, a igreja é de Deus. Então nós temos nesse propósito a qual, né, até nós construir, se Deus, né, nós permanecer, nós abençoando com saúde, né, que se nós tiver saúde, irmãos, eu creio que nós temos tudo. Se Deus nos fortalecer e nos der saúde, né, nos der paz no nosso coração, eu creio que nós vamos seguir em frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, desde que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida, nós continuamos nesse ministério e eu creio que Deus vai estar nos abençoando para nós continuar firme e forte. Então eu deixo esse esclarecimento, né, aos irmãos, que ontem eu iniciei e não terminei. Eu creio que esteja ficado bem claro, né? Ninguém comentou, ninguém
questionou até o momento. Tô dando uma olhadinha aqui, né? Então, uma boa noite aos irmãos, que Deus venha abençoar aí, venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua casa, venha abençoar a tua família, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja contigo, né? Que essa semana que se inicie, que seja uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, né? Que abençoe tu e a tua família, a tua casa. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e fique com Deus. Amém, Senhor e amém.